Saudações, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais um programa Seja Visionário. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas plataformas digitais da OE Play no Facebook, YouTube e Instagram. Hoje temos como convidado um jovem super talentoso, o jovem Denilton Mário, ele que é MC, que está aqui conosco para conversar sobre um tema super importante, que é o papel do MC aqui na sociedade moçambicana. Apresente-se aos telespectadores lá em casa, Nilton. Muito bom dia a todos que estão ligados à nossa televisão neste momento. Neste momento está às da manhã, não é? Estamos aqui com as forças renovadas. Eu sou Nilton Mário Matsimbe, sou estudante de jornalismo, finalista, sou MC, sou coaching, sou consultor de vendas, sou muita coisa. Exato. E falando nessa tua versatilidade, hoje vamos tocar num ponto particular, que é o que é isso de ser MC, quais são as principais funções de um MC, quais são as principais tarefas do MC? Exatamente, essa pergunta na verdade é uma pergunta muito sugestível. É uma pergunta que dia após dia muitas pessoas ainda não conseguem responder com exatidão, não é? Mas ser MC não basta apenas seres uma pessoa que vai a um casamento, vai a uma cerimônia, seja uma cerimônia corporativa, um evento social, falamos de casamentos, batizados, festas. Não é só chegar lá e começar a falar ou apresentar aquilo que é o roteiro, não é? Que é o programa que lhe foi confiado pelas pessoas que, portanto, querem o seu trabalho. Ser MC também é ser um consultor, porque muito antes de um evento acontecer, por exemplo, qual que seja a envergadura, não é? É preciso sentar-se durante um tempo prévio e desenhar-se aquilo que vai ser esse tal programa. Por exemplo, eu sou MC de tudo que é evento. Eu não trabalho só com casamentos, trabalho com eventos corporativos, trabalho também com cerimônias privadas, trabalho também com festas, trabalho também com bodas, trabalho também quer dizer, é uma vasta gama de acessórios que nós trabalhamos com elas. Então, ser um MC é poder entender cada particularidade de festas ou eventos e saber discernir como é que tu vais te apresentar em cada evento, porque cada evento é um evento. Então, preciso ter esta capacidade e conhecer as coisas como elas são e como é que elas funcionam. Então, não vale a pena também tu seres, por exemplo, um MC de um casamento. Há casos em que lá te entrega uma bola para tu fazeres uma oração principal para o casamento, não é? E tu não sabes orar, então fica um pouco constrangedor. O MC tem que ser um pouco de tudo. Tens que saber fazer e não ter medo, ir atrás das coisas, e assim elas vão acontecer de forma natural. Então, qual é o principal papel de um MC numa cerimônia? O principal papel, a principal função? Exatamente, a principal função, né, do MC numa cerimônia, muitas das vezes, é a apresentação do tal programa, é a apresentação da tal cerimônia. Ele é que dita, não é, as fases em que esta cerimônia vai decorrer, não é? Além de mais, ele também, portanto, mostra-nos como é que as coisas devem funcionar, quais são os passos a seguir. O MC é como se fosse este monitor deste casamento. Ele não é dono deste evento, seja casamento, seja um evento corporativo, mas é quem vai dizer aquilo que deve acontecer. Então todos têm que estar, portanto, a ouvir o MC. E todos têm que, de fato, respeitar também o próprio MC. Porque há eventos em que, se o MC não é respeitado logo a priori, as coisas não vão andar como deve ser. Então preciso que a sociedade, no geral, não é? Olha para o MC como alguém que de fato também não é lá alguém de estrela, né? Mas é alguém que está lá para monitorar e ajudar com que o evento seja um evento tão bonito, tão marcante, qualquer que seja o tipo e especialidade desse tal evento. É basicamente isso. Na tua opinião, quais são os pontos chaves que um MC deve estudar antes de ir ao campo, antes de ir apresentar-se perante a um determinado evento? Exatamente, há muitos pontos que alguns MCs acabam pecando, e eu vejo isso na sociedade atual. Ser MC não basta você dizer que fez um curso de jornalismo, um curso de capacitação de alguma coisa que tem a ver com comunicação e vou pegar o microfone e falar para o povo. Não, existe uma ética e deontologia na comunicação e essa ética e deontologia precisa ser respeitada, precisa ser seguida, precisa ser estudada como deve ser, porque não vale a pena eu, portanto, só falar e chegar lá, não vou falar coisas que têm a ver com gafes. E as gafes cometidas em público são muito graves, porque aí o teu papel de como MC acaba sendo um pouco esquecido.
Tu se vais a um evento, falas de qualquer maneira perante as pessoas que estão lá e te confiam. Em algum momento elas vão dizer, olha, este MC não é aquele que nós tanto esperávamos. Então é preciso tu estudares. Eu, por exemplo, todos os dias. Eu todos os dias estou-me a capacitar. Em forma de leituras, em forma de vídeos que eu vejo na YouTube. E também tenho alguns capacitadores de outros países fora, que eu falo com eles, converso com eles. Por exemplo, tenho alguns capacitadores em Brasil, tenho alguns também na Alemanha, falo inglês. Então eles vão nos dando essa capacitação para cada vez mais tu te renovares como MC. MC é basicamente isso. Tocaste num ponto crucial que é a ética e deontologia. Quais são as coisas que o MC não deve fazer em momento algum durante a cerimônia? Exatamente. Eu já prestei atenção num casamento, por exemplo, onde eu era um convidado. Não era MC lá, mas era um convidado normal, ia para lá para festejar com os nubentes, não sei. Mas o MC que estava lá, portanto, apresentou-se muito bem no início, não é? E depois, no decorrer do evento, ele emocionou-se. Acabou chegando naquela emoção, ele começou a beber, ingeriu o álcool de qualquer maneira, ficou grosso muito antes de terminar o seu trabalho. Acreditas que alguém, como sabia que eu também fazia o mesmo trabalho, acabou me apontando a dedo naquele evento para eu levantar, pegar o roteiro, o programa e dar seguimento com aquele trabalho. Então preciso ter muito autocontrole, ter um respeito. Olha, saber que é muita gente que está ali, mas também a prestar atenção em ti e em cada detalhe que tu vais fazer. Então preciso ter muito respeito, não exceder as emoções e ter esse autocontrole até o fim do casamento. Exatamente, então são pequenos aspectos que nós temos que prestar sempre atenção. E não achar que somos os donos do evento, quer dizer, perder o respeito com o próprio DJ, também tem que ser amigo do próprio DJ, tem que ser amigo dos próprios protocolos, desde a entrada, tem que ser amigos do pessoal da cozinha até. Exatamente, tem que ser uma pessoa muito comunicativa e ser uma pessoa sempre com um caráter sólido, que não deixa abalar por qualquer coisa. A questão da... Falaste de um ponto também bem interessante, que é a questão da língua. Quais são as línguas, na tua opinião, que um MC deve ter domínio, principalmente estando aqui em Moçambique? Exatamente, essa pergunta é uma pergunta muito forte, mas eu vou responder porque estou sempre pronto para tudo. Uma das perguntas a pergunta que tu me deste neste momento, quais são as línguas, não é? Que o MC, portanto, deve saber, né, ou ter em domínio. Primeiro, a sua língua quer dizer, nativa, né, que é o português. Tens de saber falar bem português, saber se comunicar. Por isso que existe também alguns cursos de ética de expressão para MCs. E fazer esta pequena renovação, né? A base também, conhecer a língua inglesa é muito bom, porque hoje em dia o mercado está muito desafiante. Tu podes trabalhar na área de MC, mas para eventos de algumas organizações não governamentais, que de fato lá existem muita gente que apenas tem domínio na língua inglesa. Então tens que saber falar no inglês. Por exemplo, eu falo inglês e escrevo, e também falo francês e escrevo. Então essas capacitações eu tive e ainda continuo tendo para dar o melhor, não é? Ao meu elenco, para dar o melhor ao meu cliente, que é o público, né? Seja ele o público da primeira linha, da segunda linha ou da terceira linha. Então preciso sempre estar capacitado, não é? E saber dominar como deve ser a língua inglesa, dominar a língua francesa, dominar a língua portuguesa. E também seres um pouco mais versado, se possível até entra lá no Zulu. Imagina só me convidar para uma cerimônia no quase o Natal, ainda hoje ou amanhã, para eu viajar. Tem que chegar lá, falar um pouco do Zulu, ter essas noções básicas. Isso vai ajudar muito com que o meu mercado alastre-se na África Austral. E não só. É basicamente isso. Mas também tem um ponto que muita gente esquece, que é a própria língua local. Quais são as línguas locais, por exemplo, estando na parte sul, que nós devemos ter domínio para conseguir interagir com o nosso público, tendo em conta que às vezes num casamento ou numa cerimônia estão aquelas mamanas e que não entendem muito bem a língua portuguesa ou a língua inglesa ou qualquer outra língua. Exatamente. Eu, por exemplo, sou também falante da língua xangana e ronga. Há uma diferença no ronga e o xangana. Então a pessoa tem que também saber falar isto. Eu também, além de falar o xangana e o ronga, também falo uma shop. Tiveste alguma base nesse ronga, nas línguas bantu? Tiveste algum estudo para escrever e para falar nesta área, nesta língua? Por acaso não tive nenhum estudo, mas no meio ou no seio onde eu cresci, né, com os valores que lá eu pude adquirir durante a minha infância até então, eu pude aprender muito bem essas línguas. Por exemplo, a minha mãe é de Gaza.
Então lá são falantes mesmo da língua xangana como deve ser. E eu falo com minha mãe em xangana. O meu pai é de Inhambane, ele fala shop. Então eu também aprendi e bebi dessa origem, quer dizer, dos machopes e dos machanganas desde a minha infância, não é? Foi um tempo em que, portanto, ainda valorizávamos muito aquilo que é a nossa cultura como deve ser, não é? Então eu fazia essas viagens para a terra do meu pai, a terra da minha mãe, e de lá até então tive domínio dessas línguas. E quando chego no evento, vejo que as pessoas que estão neste evento não entendem muito a língua portuguesa. Eu junto as línguas, falo em português, tento traduzir um bocadinho para a língua xangana, para a ronga, até mesmo para chope e um pouco também de indau. Então são essas pequenas línguas que nós temos que, portanto, ter domínio. E as pessoas que estão lá naquele evento gostam, porque sentem-se também dentro daquela corporação tua. Tu quando vives aquele, portanto, aquele domínio, né, de línguas, eles sentem-se, de fato, esta pessoa que sabe aquilo que está a fazer, também nos entende com a nossa língua natal, né, nativa, e é preciso respeitar esses valores. Hoje em dia alguns MCs chegam lá, não conseguem nem falar língua xangana, mas é preciso fazer, às vezes, a oração em língua xangana, por aquilo que é uma petição do tal evento, por exemplo. Se não sabes, é um pouco complicado. Não só dizer que é obrigatório, mas é preciso ter essa curiosidade de saber falar um pouco de tudo, né? Isso para que tu também seja uma referência, não é? E hoje em dia, os eventos que eu faço, por exemplo, as pessoas têm ligado para mim, mas por referências, não é? Eu digo, mas a pessoa assiste que ligou para mim, mas isso, está bem, muito bem. Então, pronto, passem de estar boas recordações. MC não pode despachar, as pessoas estão lá. Esse é um dos exemplos básicos. E já sofreu vários desafios, várias barreiras durante o seu percurso como MC? Claro, claro. Olha, ser MC não é tarefa fácil. Como as pessoas pensam que é sair daqui de casa, ter o dinheiro ali, portanto, ir comprar um fato, ter o roteiro e chegar lá no evento e falar. Não é basicamente isso. Ser MC vai até, quer dizer, é além disso, né? Tive vários desafios. Até hoje, enfrento grandes desafios, não é? Um dos grandes desafios que eu tive nesta carreira como MC, não é? É a questão, por exemplo, às vezes de tu seres telefonado na última fase ou na última semana, não é? Para fazer este trabalho. Eu me recordo que já fui ligado a faltar um dia para fazer um trabalho do dia seguinte, nesse caso. Epá, foi um desafio grande porque as pessoas estavam a confiar em alguém da sua família que se calhar até lhe enviaram algum valor, não sei o quê, não é? E não tiveram essa capacitação, aliás, não tiveram esta consolidação com essa tal pessoa. Então acabam te ligando, olha, Nilton, tens que estar amanhã, portanto, a trabalhar até 14 horas. Então, um grande desafio é esse, tens de fazer um roteiro a faltar 24 horas, faltar muita coisa dentro daquilo, não é? E de fato, estruturar como deve ser, porque durante essa estruturação, tens que saber também como vai fazer para animar o público-alvo. E também há desafios que eu cá não queria mencionar, mas há coisas, há trabalho que eu já fiz que não fui pago, né? As pessoas prometeram, e está bem, agora estamos sem dinheiro, estão a pedir, e eu tenho esse coração bom. Ajudei, mas até hoje há pessoas que ficaram congeladas com alguns valores monetários. Isso é muito mau, mas são desafios que a MC enfrenta. Existe esse mercado da burla, esse caso da burla nesse mercado dos MCs. Por isso agora preciso ter um pré-pago antes de efetuar aquilo que é o seu trabalho. Então é necessário, antes mesmo de ir ao evento, ir à cerimônia, fazer um contrato e um pré-pago, que é para prevenir essas questões todas que estás a referir. Mas como é que fazem? Qual é o processo? Como é que fazem todo o processo antes de ir aos eventos? Exatamente. Depende, né, do casal ou da pessoa que tu vais monitorar com ela essa situação dos pagamentos, não é? Depende muito. Muitas das vezes a pessoa paga 50% do valor, não é? Entra na sua conta, tu recebes o confirmado. Já ali, mas isso tem que ser às vezes a faltar uma semana. Para também tu te organizares como pessoa, a tua investimento, a tua indumentária, o perfume que vais lá usar, tudo isso são valores que esse trabalho também acarreta. Então é preciso mesmo valorizar esta parte. Infelizmente algumas pessoas não entendem isto, não é? Mas o MC também precisa estar lá apresentável no teu evento, como deve ser uma referência para que amanhã também você ainda o chame para outros eventos que vão ainda acontecer. É basicamente isso. Caro telespectador, vamos já a um breve intervalo. Voltamos já com Nilton Mário para mais conversa. E não esqueçam de nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Estamos de volta à segunda parte do programa Seja Visionário com o nosso convidado de Nilton Wawa, ele que é MC e poeta e está aqui a nos dar alguns tópicos de como é ser MC
aqui em Moçambique, aqui na nossa cidade, aqui na sociedade moçambicana. Nilton, agora vamos falar um pouco mais do seu percurso, quando é que iniciou, quantos anos de carreira tem? Exatamente. O meu percurso como MC, na verdade, inicia já há sensivelmente uns 5 anos, não é? Pouco antes de 2017, eu já estava a fazer esse trabalho, mas numa primeira fase, como MC, eu não era o MC principal, não é? Era quem era o ajudante do MC. E a partir de lá, a pessoa que andou comigo, deu os seus primeiros passos, achou-me capacitado numa primeira fase, e eu comecei mesmo sozinho já a apresentar alguns eventos, não é? Embora na altura era muito tímido, não é? Mas com esta versatilidade de cada dia tu quereres mostrar e aprender mais, comecei mesmo a fazer este trabalho a sério. Foi na fase em que, portanto, registrei-me como MC, fiz algumas capacitações e também criei a minha própria marca. Tenho uma marca minha, da minha empresa. Seja à vontade, esteja. Exatamente, tenho uma marca minha de uma empresa que presta serviços de MCs, né? A minha marca é W Pro Eventos, que é o AUA Multimídia Eventos, que é a minha própria marca. E lá, portanto, é uma marca que já está fazendo bastante sucesso e acredito eu que ainda vai chegar muito longe. E de lá até então, é só continuar mesmo a trabalhar. Mas foram simplesmente quase 5 anos que eu comecei com esse trabalho. E para mim, cada evento, como portanto já dizia, são desafios grandes. O MC não pode se achar autossuficiente. MC não pode se achar autossuficiente ou, portanto, achar que é alguém que já sabe fazer as coisas por estar no mercado há 10, 15, 20 anos. Não. O MC, a cada dia, a cada evento, ele está a ser capacitado, ele está a ser formado, ele está de fato ali a ser amadurecido, né? Para ser alguém com uma alta capacidade de se apresentar perante o público-alvo ou perante qualquer tipo de evento que for, não é, que ele for lá a fazer. Então preciso ter sempre esta coisa na cabeça, que o MC não é o centro de atenções, não é o estrelismo. MC é alguém que todos os dias está a aprender e está a interagir com outros MCs também, não só de Moçambique, mas também fora. E vai aprendendo. É aquilo que se diz na gíria, né? Todos nós aprendemos e vamos morrer aprendendo. É basicamente. Mas afinal, na tua perspectiva, quem que deve ser MC? É a pergunta muito forte. Quem deve ser MC? Nilton Dimante. Para mim, quem deve ser MC é alguém que por acaso tem noções básicas do que é apresentar um evento. Se tu não tens noções básicas, não tens a ética e deontologia, não tens, portanto, alguma noção do que é estar em público, como se comportar em público, tu ainda não estás preparado para ser MC. Ser MC não é só chegar lá a falar, tem que saber, quer dizer, saber estar com as pessoas. Eu costumo dizer que ser MC também é um gestor de recursos humanos, porque tu estás lá com as pessoas e tens que efetivamente mostrar a elas que estás ali para fazer um trabalho e o teu trabalho não é só depende só de ti, mas também deles. A interação do povo contigo, em qualquer seja o evento corporativo, social, bodas, casamento, aquela interação, saber falar com as pessoas. Sim, isso mostra que esse jovem dá para ser MC, ter respeito, tem que ter respeito com a sociedade, tem que ser uma pessoa de palavra, tem que ser uma pessoa pontual nos seus eventos, tem que ser uma pessoa que sempre pauta, portanto, por coisas mais nítidas, sólidas e bonitas, né? MC não é alguém que, portanto, está aí só para aparecer e depois dizer que não, eu sou MC que quer ganhar fama. Não. Há muitos MCs que não estão muito publicados, mas são bons. Por exemplo, se fores a ver as minhas páginas sociais, eu não publico muitos meus trabalhos lá, mas sou ligado todos os dias. Por quê? Porque faço trabalhos bons, há referências nisto. Então quer dizer que existe um grande link aí, porque as pessoas que sempre contratam chamam-te através dos próprios eventos. Sim. Acredito eu que cada evento que eu faço são links muito grandes. Porque até acredito que há uma fase em que me telefonaram, eu mesmo em aula na escola, a pessoa disse, não, aqui é a senhora Flana, de um casamento que eu fiz há uns 2 anos atrás. Eu disse, uau, esse casamento, sim, passaste por aqui, nós gostamos. Então, esta referência que tu colocas
nas pessoas. Isso é muito bom. Um detalhe que tens de fazer para ser um bom MC, por onde tu passares, deixe fortes recordações e boas recordações. Tu vais ser chamado e não vais ficar muito tempo sem nenhum evento. Há MCs que às vezes ficam um ano sem ter nenhum evento. Mas isso porque não tem essa capacidade, não é, de saber continuar a interagir com o casamento. Você não pode ir para um evento, dizer, olha, basta, já fiz o trabalho e recebi o dinheiro. Não, tem que fazer um follow-up. Ser amigo também dos casais, continuar a conversar com eles, perguntar, mas como é que foi aquele dia, como é que foi o lua de mel, de lá para cá, como é que estão vivendo aí em casa. Também, se possível, visitar a eles. Eles gostam bastante. Então, são mais ou menos esses pequenos segredos que estou aqui a revelar no ar, não é? Mas são bastante bons. Fazer sempre o follow-up, saber ligar para Nilton, como é que estás? Como é que está a passar aí minha cunhada, não é? E também, eu sou MC, mas sou conselheiro sentimental. Eu sou MC, sou poeta, sou conselheiro sentimental. É outro aspecto que eu não havia dito cá. Mas eu também dou dicas aos casais, como viver. Tenho um programa em rádio que fala sobre amor. Então é mais ou menos isso. Tens de ser uma pessoa que tenta sempre inovar a tua carreira, buscando outros horizontes para seres grande na vida. E como MC, qual é o seu maior desejo? Essa pergunta, meu Deus. Eu tenho um grande desejo no meu coração. Eu pretendo abrir uma escola de formação para MCs em Moçambique. Uma escola de renome. Uma escola que de fato vai ser muito bem falada a nível do Rovuma, Maputo, do Índico ao Zumbo nesse caso. Então, essa é uma das grandes missões minhas, é um dos grandes sonhos que eu tenho, abrir exatamente um centro de capacitação e também não só capacitação para as pessoas para serem MC, mas também oferecer serviços lá. Vários serviços que os casamentos às vezes precisam. Serviços de DJs, ornamentação, jardinagem, serviços de fotografias. Quer dizer, lá vai ter um leque de vários jovens a fazer muito trabalho para um único só fim, não é? Tem que lá também ver editores, tem que lá ver videomakers, tem que lá, portanto, também ver pessoas que são confeiteiras, tem que também ver pessoas que entendem um pouco do design, um pouco de tudo. Então, esse aqui é o grande sonho meu. Eu abri uma grande empresa com um pouco de tudo para oferecer a nível dos casamentos do Rovuma Maputo. Não vai ter limitação nenhuma. E qual foi o evento assim que mais lhe marcou durante esse percurso de 5 anos que tu tiveste como MC? Uau! Exatamente. Eu tive um evento na zona da Matola Gar, um pouco antes de Marco Antônio, não é? Foi um evento que, portanto, eu vi até o casal a chorar por causa do trabalho que eu fiz. Porque naquele casamento, eu mostrei a minha apresentação como MC. E depois falei um pouco da história deles em forma de poema. Eles começaram a ficar tão emocionados e não sabiam que eu tinha a história deles. Eu conversei com um padrinho deles um pouco antes, que me deu a sua história, deu a história dos jovens. Fiz lá um belíssimo trabalho como poeta, não é? Chamei os seus nomes, fiz uns jogos de afinidade que até hoje eles não esquecem. Ainda ligam para mim, estás vivo, irmão? Sim, estou muito bem. Nós gostamos daquilo. Então, foi um evento que mesmo me marcou. E me marcou ainda mais porque naquele evento já haviam me pago algum valor. Eu, quando fiz aquele evento, portanto, na semana seguinte, voltei a ver um outro valor cair na minha conta. E perguntei ao mesmo casal, o que se passa? Será que não falharam? Será ou não? Está a pagar a mais porque o senhor fez um belíssimo trabalho. Até hoje nós reconhecemos isso. Então, e aí tiveste vontade de voltar a fazer esse trabalho com mais força e com mais garra. E falando nisso, é possível viver só desta área? Ok, é Moçambique. Olhando para o nosso estado, né? É possível, sim. Nilton de Man, é possível, sim. Mas tens de ser uma pessoa muito versátil, uma pessoa que corre, uma pessoa que não espera, portanto, de receber solicitações dos eventos. Tu tens que passar a ser um pouco curioso. Vá para os civis, lá onde estão lá casar, nas igrejas, onde estão ali apresentar os casais, né, que vão casar durante o mês X ou o dia X. No fim daquela apresentação, fale com eles. Epá, eu sou MC, vi cá a vossa apresentação nesse momento, gostava de poder ser o vosso MC, que tal, quando vai ser? As pessoas vão gostar daqui porque viram que não vão ter muito esforço de ainda procurar um MC. Então tu tens de ter uma pessoa que não fica no comodismo, que vai atrás das coisas. E elas vão, de fato, também sempre te dar uma boa resposta. É exatamente isso. E como MC, qual é o seu maior sonho? Aquele sonho que
mesmo te tira aquele suspiro. É exato. Nilton, eu tenho um sonho no meu coração muito grande. Já falei de abrir uma escola de capacitação para MCs, não sei o quê, mas eu também tenho, portanto, uma fonte de inspiração. Essa fonte de inspiração está na Inglaterra. É um grande MC que eu também interajo com ele nas redes sociais. Não vou falar cada rede por motivo de publicidade, não é? Mas eu falo muito com ele. Então, um dos grandes sonhos meus é pisar mesmo em Londres, estar lá e receber mais capacitação ainda possível para voltar cá em Moçambique mais forte e robusto, né, naquilo que é a minha profissão. Então eu acredito que este sonho, tenho já o passaporte, o que falta agora é talvez dinheiro e um tempo de férias para poder ir para lá, porque em Moçambique também tem umas coisas que também faço aqui, além de serviço de MC. Mas, havendo essa brecha, eu vou mesmo para a Inglaterra e ter como pessoa que eu tanto inspiro-me nela, receber essa capacitação e efetivamente voltar a Moçambique e ajudar vários jovens que têm esse sonho. E como um grande visionário que tu és, Nilton, qual é o conselho que deixas para todo aquele jovem que não acredita em si? Exatamente. Essa pergunta é muito boa, por acaso gostei da pergunta. Um dos grandes conselhos que eu deixo para os jovens que não acreditam neles mesmos é, primeiro, não podem olhar para a questão do dinheiro numa primeira fase. Alguém diz que não, eu vou começar a fazer quando tiver um pouco de dinheiro no meu bolso. Não, eu comecei do zero, Nilton. Eu fazia 2, 3 casamentos com o mesmo sapato. Estás a perceber o que é isso? Então, o conselho que eu deixo para os jovens que querem perseverar na sua área, qualquer que seja, não é? Tem que ter muita perseverança em tudo e acreditar. E também tem que saber passar por dificuldades. As dificuldades nos moldam a chegar num lugar mais longe. Se tu não sofres, Nilton, perante esta dificuldade como MC, não é? Tu não estás capacitado para poder engrenar no mundo dos MCs. MC não é um balão mágico, onde tudo lá é um mar de rosas. Não, tens que passar por algum stress também emocional, isso é normal. Às vezes tu vais trabalhar lá num evento muito estressado, mas tens que saber, quer dizer, tens que ter esse autocontrole, não é? E tu mostrares que estás muito leve para fazer o teu trabalho como deve ser. MC não zanga. MC tem que ser mesmo com stress dentro, está sempre a sorrir, mostrar animação, vivacidade, mostrar, portanto, aquela confiança que as pessoas querem tanto ver nele. Bom, já que Nilton, além de MC, é um grande poeta, eu vou lançar aqui um grande desafio para ti. Uau. Que é para tu fazeres uma poesia assim que vai tocar aqueles jovens que estão aí em casa e não têm muita coisa a fazer, precisam de alguma inspiração vindo de si, como um grande MC. Então, tens aí o seu espaço para deixar alguma poesia para os jovens lá em casa. Uau, muito bem. Não chores. Não chores pelos dias em que a tua paz reina num mundo em que tu não encontres. São dias em que tu cais, ficas sem sono, ficas incomodado e apavorado pelas trevas da terra. Mas não chores. Acredite no seu sonho, no teu manancial. Tu és a melhor coisa que Deus fez. Ande que nem os poetas ancestrais. Vagueia nos horizontes da vida. Camufla em grandes horizontes, porque tu és capaz. Don't cry. You're everything in our life. You're the best thing that we never had. You are shine like a star. Tu brilhas que nem o sol, que nem o diamante de jasmim. Nesta fase para toda a vida, tu serás contemplado de êxito, amor e paixão. Não desista. Tu és a luz que precisa ter na tua vida para todo sempre. Poeta Howard Nilton, Céu Azul. Este aqui é o poema para hoje. Estamos juntos. Muito interessante este poema. É deste jeito que nós nos despedimos do grande poeta e MC de Nilton Mário. Até a próxima viagem visionária. Estamos juntos.